Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, povo santo de Deus, é com muita alegria que hoje vamos refletir as leituras deste quarto domingo da Quaresma, o Domingo da Alegria. Neste domingo, somos convidados a participar alegremente do banquete festivo do Cristo ressuscitado. Neste itinerário quaresmal, a palavra de Deus traz para nós caminhos, pistas, trilhas que nos leva a viver bem esta Páscoa que se aproxima. E Deus, Ele quer falar diretamente aos nossos corações. E quando Deus fala aos nossos corações, somos iluminados sobre qual caminho devemos percorrer. Qual é o caminho que Deus sonhou para nós, seus filhos amados, na qual Ele vem de encontro como um pai amoroso, um pai sem reservas. Há também, nas leituras deste domingo, um convite à reconciliação com Deus e principalmente com o seu próximo, aquele que é a imagem e semelhança do nosso Senhor. Por isso, devemos ter cuidado, a Sagrada Escritura nos alerta para termos cuidado com a nossa justiça, pois quando pensamos ser justos, é onde mora o perigo. E muitas vezes somos injustiça perante os nossos próximos por causa do nosso julgamento mau, por causa do nosso julgamento baseado em nosso egoísmo, baseado em uma atitude não fraterna, uma atitude que favorece a morte espiritual do seu irmão. Devemos ser ponte, essa ponte que leva as pessoas a se reconciliar com Deus e conosco mesmo. Então, percorrendo na primeira leitura, no livro de Josué, observamos que o povo, após uma longa caminhada no deserto, após a travessia no Jordão, eles se encontram num local favorável, um local onde é renovada a aliança, onde os frutos da sua caminhada agora serão as primícias celestiais aqui na terra. E a gente observa que esse deserto que o povo percorreu, aqui ele significa, ele simboliza o mundo do pecado, quando nos afastamos de Deus. A travessia do rio é o início da nossa conversão. Quando reconhecemos Deus como nosso Senhor, estamos dispostos a caminhar em águas que realmente percorrem por rumo ao céu. E o lugar favorável é a igreja, meu irmão. São os sacramentos, são as virtudes e as obras de misericórdias que cultivamos em nosso coração, em nossa atitude, em nosso dia a dia. O Senhor é sempre fiel ao seu povo, o Senhor é sempre fiel aos seus filhos, mas a aliança que Ele fez com seu povo ficou parcialmente fragilizada, interrompida, porque nós pecamos contra nosso Senhor, murmuramos contra o nosso Senhor. Ah, como dói no coração do Senhor a murmuração de um fiel. Mesmo o Senhor sendo fiel, mesmo o Senhor agindo com gratuidade para nós, quantas vezes murmuramos e pecamos contra o Senhor. A nossa desobediência é a desobediência que causou a morte de Cristo na cruz. E como está a nossa vida hoje? Ainda agimos com desobediência aquele que, na sua gratuidade, está sempre nos dando bênçãos e graças? O Senhor, Ele nos amou primeiro, porque Ele nos alimentou. Hoje o Senhor nos dá o alimento da palavra, o alimento da Eucaristia, o alimento da liberdade, o alimento da fé. E nós simplesmente cuspimos no prato que o Senhor nos deu, por causa da desobediência. Nós somos o povo eleito, por isso, na alegria de ser o povo eleito, devemos nos libertar do pecado e caminhar com Cristo rumo à ressurreição. Devemos reconhecer nossas falhas, carregar nossa cruz, subir ao Monte Calvário, mas depois ressurgir com Cristo na Páscoa como povo ressuscitado. Na segunda leitura, São Paulo nos fala que somos criaturas novas. Somos criaturas novas, pois Cristo nos libertou.
Cristo nos deu a graça da libertação do pecado. E o cristão, ele deve ter esse olhar de Cristo em todas as coisas. Ele deve olhar para o irmão como Jesus Cristo iria olhar para o seu próximo. A gente deve olhar para a criação como Cristo olhou para a sua criação. Deus viu que tudo era muito bom. E Deus amou o próximo. E Ele pediu que amemos o próximo como a nós mesmos. Será se estamos realmente seguindo este mandamento precioso de nosso Senhor? Será se realmente estamos agindo como essas criaturas novas que ressurgiram com Cristo ressuscitado, que foram libertados pelo sangue do Cordeiro imolado na cruz? Por isso, meus irmãos, devemos ter em mente que o maior impacto da obra redentora de Cristo é a reconciliação. Devemos primeiramente nos reconciliar com Deus e com o próximo e favorecer posteriormente que o nosso próximo também se reconcilie com Deus e com os seus. Devemos ser esses instrumentos do Senhor que sempre favorece a paz, o amor. Porque Cristo, Ele se reconciliou primeiro conosco. Deus, Ele sempre toma a iniciativa e nunca nos deixou de amar, mesmo nos nossos maiores pecados. Ele perdoa nossos crimes, nossas faltas, nossa rebelião, nossa hostilidade. Por que será que não podemos perdoar o próximo? Por que será que ainda resistimos a nos reconciliar verdadeiramente com o próximo e com Deus? O perdão, meus irmãos, é essencial. O perdão, ele é tão essencial que Cristo instituiu o sacramento da reconciliação. Quanto tempo, meu irmão, minha irmã, faz que você não se aproxima do sacramento da confissão? Quanto tempo, meu irmão, e por quais motivos você não se aproximou mais do sacramento que lhe reconcilia com Deus? Muitos vacilam com a própria salvação de sua alma. Não é tarde, meu irmão. Se for falta de outro sacramento, busque esse sacramento. A igreja está aqui para lhe atender. A igreja está aqui para distribuir os dons e as graças do Senhor. Basta você querer de coração aberto a receber esta graça, a receber o sinal de Deus em sua vida e percorrer assim o caminho que Ele lhe proporciona. Somos, pois, embaixadores de Cristo. Devemos levar esta reconciliação do nosso Senhor a toda a humanidade. Deus quer que todos sejam salvos. E nós devemos ser esses instrumentos, esses embaixadores. E aí eu pergunto, será como estamos agindo em nossa comunidade? Estamos esperando o povo somente dentro do templo? Ou estamos um povo em saída? Um povo peregrino que vai de porta em porta, como um verdadeiro missionário que responde à vocação do seu batismo, que é ir de evangelizar a toda criatura. Será se não estamos frios, falhando com esta vocação? É importante que possamos estar em retirada em busca das almas que precisam de nosso Senhor. Precisamos sair do nosso conforto de um templo e sair até onde o fiel está. Resgatar como bom pastor a sua ovelha perdida e trazer para junto do povo eleito de Deus. E na alegria deste domingo, o Evangelho de São Lucas nos traz um pai que está de braços sempre abertos. Assim como na cruz, Jesus esteve com os braços abertos para nos salvar. Ele também, na sua ressurreição, abre os braços para nos acolher na vida eterna. E basta, meu irmão, minha irmã, que você queira caminhar com Jesus de coração aberto, de coração rasgado para o nosso Senhor, que Ele vai lhe acolher e vai caminhar com você. A atitude que o filho mais novo teve lá na parábola do filho pródigo é uma atitude de morte. E essa é a atitude que não podemos ter. Porque quando escolhemos o pecado, quando escolhemos as alegrias do mundo, nós estamos matando nossa alma. Nós estamos matando a possibilidade de andar com o Senhor. Porque Ele é santo e para eu estar com o Senhor eu preciso ser santo. Não podemos perecer, meus irmãos, nesse pecado que tem nos separado do Senhor. Não podemos perecer neste mundo. Não podemos deixar
que nada nos afaste de Deus. Porque com Deus nada faltará. Mesmo nas maiores adversidades, com Deus nada faltará. Então é preciso partir de volta para a casa do Senhor. É preciso que saiamos deste mundo que nos afasta, que nos separa, daquilo tudo que nos distancia, que nos rouba de Deus. E que possamos trilhar de volta os caminhos do Senhor. Que possamos percorrer de volta o caminho da casa do Pai. Porque quando olhamos a parábola do filho pródigo, percebemos que o verdadeiro protagonista desta parábola é o Pai. Por 2 vezes, o Pai repete o mesmo grito de alegria quando o filho retorna. Este é meu filho, estava morto e retornou à vida. Estava perdido e o encontramos. Meu irmão, minha irmã, meu povo santo. Esta é a atitude de nosso Senhor quando retornamos a Ele. Deus nos quer próximo dEle e Ele está de braço aberto para nos acolher. E quando um pecador reconhece sua iniquidade, se arrepende de coração sincero e volta para os braços do Pai, no céu há uma grande alegria. A única preocupação do Pai desta parábola é a vida do Filho. Deus ele não quer que pereçamos na morte do pecado. Deus ele quer que vivamos com Ele. Esta é a maior alegria do Senhor. Pois Ele sabe o que é melhor para nós e o melhor para nós é estar com Deus. A gente observa ainda na parábola quando o filho estava longe ainda e o pai ao perceber que era seu filho retornando, o seu coração se encheu de alegria. O pai ele se comoveu profundamente. E assim que Deus ele reage quando vê o filho retornando à casa. E nós, meus irmãos e irmãs, não temos o direito, não temos a dignidade de julgar qualquer pessoa que esteja fazendo esse caminho de retornar à casa do Pai. Porque nós precisamos todos os dias também ter essa atitude. Nós todos os dias temos que olhar onde falhamos, onde perecemos e lembrar da casa do Pai. Lembrar que Deus tem maravilhas para nós. Devemos nos arrepender profundamente de ter entrado neste universo da morte do pecado e lembrar que temos um Pai amoroso que quer nos dar a vida eterna. E toda vez que tomamos essa atitude, o Senhor se alegra, Ele olha com compaixão, Ele olha com olhar bondoso, assim como este pai olhou para seu filho que retornava à sua casa. Não é o filho, mas é o pai que se põe a correr. Quando um pecador ele toma firme propósito de retornar ao Senhor, Deus ele corre em seu auxílio. E essa deve ser também a nossa atitude, meu irmão, minha irmã. É a nossa atitude para com o próximo. Quando a pessoa ela manifesta um mínimo interesse de retornar aos caminhos do Senhor, nós devemos sair de encontro a essas pessoas, correr de encontro a essas pessoas, abraçá-lo como o pai abraçou seu filho. Esse abraço ele deve refletir o próprio Cristo na cruz, o próprio Cristo que acolheu toda a humanidade e deu a sua própria vida. Porque Deus ele acolhe e protege todos os arrependidos, todos os pecadores arrependidos, como Deus, como Pai bondoso, Pai generoso, Ele age neste amor imenso que o Pai da parábola agiu. E como podemos entrar novamente na casa de Deus? Quando nos revestimos dessas vestes que o Pai nos dá. São os sacramentos, meus irmãos. Os sacramentos são as melhores vestes que podemos revestir nossa alma. Se ainda não temos nenhum deles, ou lhe falta algum sacramento da iniciação cristã, ou se está em alguma vida irregular, na vida conjugal irregular, está na hora de repensar. Quais vestes você quer estar ao lado do Pai? Aquelas vestes rasgadas, aquelas vestes imundas do mundo, ou as vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro, que Deus ele quer lhe vestir, que Ele lhe oferta. Meus irmãos, o anel mais precioso que Deus coloca no seu dedo, assim como o Pai colocou naquele filho, é o anel de uma vida nova.
Uma vida santificada, uma vida purificada, uma vida de conversão. Uma vida que te leva para a vida eterna. E as sandálias que Deus coloca são as sandálias que vão substituir aquelas sandálias das impurezas que lá na passagem de Moisés, na sarça ardente, ele retirou. Ao se aproximar do que é santo, nós devemos retirar as sandálias das impurezas e calçar as sandálias da santidade. Calçar as sandálias da pureza. As mesmas sandálias que São José calçou para estar ao lado da Sagrada Família. Não podemos esquecer, meus irmãos, a atitude do irmão mais velho e não podemos imitá-lo. O irmão se deixou escurecer seu interior, a escuridão invadiu seu interior por causa do ciúme, do ressentimento, do ego, da prepotência e, pior ainda, do julgamento ao próximo. Ah, quantas vezes isso acontece em nossas igrejas. Quantas vezes em nossas comunidades um irmão que tem mais tempo de caminhada ou que tem uma certa liderança julga alguém que está iniciando. Que fecha as oportunidades aos servos que estão ingressando na caminhada. Que não reconhece a necessidade de vir novos servos, novos trabalhadores para a obra do Senhor. Ou que impede as pessoas dispostas a trabalhar na vinha do Senhor de trabalhar. Não podemos ser pedra de tropeço na vida do nosso irmão, especialmente dentro da nossa comunidade. Devemos realmente fazer valer o nome comunidade e agir em unidade, abrir os espaços para o próximo. Somente assim realmente estaremos agradando o coração de Jesus. Porque ao impedir que um irmão realmente faça parte desta caminhada, desta unidade, estamos negando o amor de Deus para as pessoas. Mas que este Evangelho possa iluminar nossa mente e nosso coração, a agirmos verdadeiramente como reflexo de Cristo, a olhar as coisas como nosso Senhor, e assim ser instrumentos do seu amor na terra, e assim sermos instrumentos do Evangelho de nosso Senhor. Que a alegria deste domingo invada o nosso coração e que as bênçãos de Deus possam vir sobre nós. Ele que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Imaculado Coração da Virgem Maria, rogai por nós.